Agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre cada um desses corpos. Né? Vou baixar aqui, depois se for preciso, eu vou aqui. O primeiro corpo, então, que a gente tem, né, aquele menorzinho, é o corpo físico. Né? Esse corpo aqui que a gente toca, que a gente sente. Ele é o corpo material, propriamente dito, né? Ele é constituído de ossos, pele, sangue. Ele é tudo aquilo que a gente pode, né, tocar pelos nossos 5 sentidos básicos. Né? E ele é, por incrível que pareça, o corpo mais passivo do ser holístico. Ele é o corpo mais passivo. Por quê? Porque ele é um corpo que ele basicamente reage a todas as influências que ele recebe dos demais corpos. Então, lá na minha mente, lá no meu corpo mental, eu estou pensando uma coisa, eu estou gerando, né? Se eu estou, por exemplo, antecipando uma possibilidade futura, que não é confirmada, mas eu já estou antecipando isso, eu estou sofrendo, eu estou tendo um problema de ansiedade, eu estou gerando. Então, a partir do meu mental, eu estou gerando uma ansiedade que vai se refletir talvez numa dor de estômago, numa enxaqueca, numa dor de barriga, que é um sintoma físico. Então, sim, gente, muitas das doenças que a gente eventualmente tem, desenvolve, né, no nosso corpo físico, podem ser oriundas dos nossos corpos sutis sendo atacados. Que a gente não tem costume de olhar para esses corpos. A gente não tem costume, né, a gente não aprendeu a olhar para essas questões. Né? Hoje se vê um pouquinho mais o corpo mental, né? As pessoas estão trabalhando um pouco mais o corpo mental por uma necessidade, né? Uma necessidade que virou patológica, né? Que são as doenças mentais. Né? Algumas pessoas já estão trabalhando um pouquinho mais o corpo energético através de algumas terapias holísticas, como a radiestesia, como o reiki, mas nenhuma delas está trabalhando exatamente o corpo espiritual necessariamente, que é o nosso último corpo, que é a nossa última, né, se a gente pega aqui o nosso desenho, que não está tão bom, mas é a nossa última barreira, né, é o nosso último corpo do nosso ser holístico aqui, que interage com o mundo. Muitas poucas terapias olham para isso, né. Então, voltando ao que era, a gente vinha falando aqui do corpo físico, né, ele recebe, então, todos as influências dos demais corpos, né? Ele se bloqueia através de doenças, então uma dor de cabeça, uma dor de barriga, um problema de coração, um problema circulatório, um problema respiratório, é o bloqueio desse corpo, né? Esse corpo não consegue se manifestar, se expandir, realizar o que ele deve realizar por conta de doenças. Ele está relacionado basicamente ao nosso primeiro chakra, a gente viu na semana passada na aula de chakras, ele está relacionado ao nosso primeiro chakra, ao chakra básico, ao chakra raiz, né, a tudo aquilo que é a nossa estrutura propriamente dita. Né. Na sequência, nós temos aqui o nosso corpo energético, né, lembrando aqui o corpo físico e aqui o corpo energético, o verdinho. Ele é, então, a nossa energia, né? Tudo aquilo que nós temos de energia é o nosso corpo energético. Ele, quando está bem alinhado, ele, quando está bem trabalhado, ele serve como um repelente de muitas coisas, porque eu tenho uma energia positiva, eu estou positivo, ele serve como um escudo, como uma barreira, né? Ele ajuda a impedir a entrada de vírus, de bactérias no nosso corpo. Ele vibra mais alto que o corpo físico, né? Como a gente viu no desenho, ele é um pouquinho mais expandido que o corpo físico. Então ele vibra um pouco mais alto, ao mesmo tempo que ele interage com outros corpos mais rapidamente que o nosso corpo físico propriamente dito. Então, a importância dele. Esse corpo recebe influências de ondas magnéticas, de ondas de rádio, né? Então, por isso que muitas vezes, muitas pessoas recomendam, né, que não se durma com o celular do lado, que não se tenha um roteador de internet perto do quarto ou perto da cama, porque tudo isso interfere no nosso corpo energético, mesmo que a gente não sinta ou que a gente não perceba, né? Ele é o corpo onde opera o Sushumna. Na aula passada, nós vimos aqui o que era o Sushumna, né? É aquela linha, né, na nossa espinha dorsal, por onde circula toda a energia que nós recebemos, tanto do chakra espiritual, dos chakras alinhados com a espiritualidade, quanto com os chakras
alinhados com o campo telúrico, que é a Terra, né? Então ele sofre influência, né? O Chuchuma opera aí porque ele está circulando a nossa energia vital, né? Quando a gente sente, né? Quando ele está desalinhado, a gente tem sensações de pesadez, de densidade, né? Quando você se sente pesado, nossa, não sei o que eu tenho, mas eu tô sentindo uma pesadez no meu corpo, um peso no meu corpo. É isso, é o nosso corpo energético que está desalinhado. E aqui, como eu estava falando, né, terapias como a radiestesia, o reiki podem atuar, né, no tratamento desse corpo. E ele é, então, a primeira barreira. Então, se a gente pensa, você está alinhando, né, a primeira barreira do seu corpo físico, né? Nós estamos muito próximos aqui, né? Então, é essa barreira que a gente está trabalhando quando a gente trabalha nosso corpo energético. Depois nós temos o nosso corpo emocional, que é o terceiro corpo, ele é um pouco mais expandido, ele é um pouco maior, né? Então é onde funcionam os nossos circuitos emocionais. Aqui a gente tem as nossas emoções. Aqui nós temos as nossas motivações. Aqui é o que faz a gente buscar alguma sensação e recusar outra sensação. Aqui é onde nós temos as nossas memórias emotivas. E aqui é onde surgem, no desalinho, os bloqueios emocionais. É nesse corpo. Esse corpo, ele emana do plexo solar, né? Quando a gente viu na aula dos chakras, ele emana do plexo solar, né? Ele está relacionado diretamente ao nosso pâncreas. Então, quando a gente tem um problema pancreático, por exemplo, a gente está sofrendo uma influência do nosso corpo emocional. Entende que tem uma relação do corpo sutil com o corpo físico? Ah, mas toda doença de pâncreas é uma doença de cunho emocional? Não necessariamente, né? Se a gente para pensar, se você vai ficar lá dentro de um reator nuclear, você vai ter uma doença que é por uma influência externa. Talvez você seja a pessoa mais equilibrada do mundo, só que se você ficar dentro de um reator nuclear, você vai ter uma doença por conta disso. É inevitável. Mas muitas das doenças se manifestam a partir daí, dos nossos corpos sutis. Por isso a importância. Aí muita gente vai me dizer, nossa, mas então eu posso substituir tratamento médico por um tratamento holístico? Não. A terapia holística, ela vem para complementar um tratamento médico. Ela não vem para substituir de maneira alguma. Se você tem uma doença, você tem que buscar o tratamento médico. Só que o tratamento médico, ele vai tratar a diferença da terapia holística, a diferença do acaxoterapêutico. O tratamento médico, ele vai tratar basicamente a sua doença. O que é a sua doença? É o estágio final, é a ponta final, né? Ele está tratando um sintoma, ele não está tratando a causa raiz. E aí, exatamente aí, que entra a importância da terapia holística na sua vida. Porque ela não vai, talvez, você pode usar, né, um tratamento terapêutico holístico para tratar um sintoma, mas você pode ir muito mais além. Você pode buscar a causa raiz. Você pode entender que talvez aquela úlcera que você tem no seu estômago, ela é por conta do seu corpo emocional, que está sofrendo influência do seu corpo mental. E aí, quando a gente olha um pouquinho mais, se você vai mais a fundo, o seu corpo mental está recebendo influência do seu corpo espiritual, porque você traz dívidas kármicas de outra vida que você precisa tratar. Então entenda que é toda uma cascata de coisas que acontecem aqui. Só que você vai deixar de tratar fisicamente a sua gastrite, a sua úlcera? Não, você vai tratar diretamente com o médico isso. Porque isso é um sintoma, isso é a ponta final. Mas você vai atrás da causa raiz. Por que você vai? Por que é interessante você ir atrás da causa raiz? Para que não volte a acontecer. Para que você possa fazer o tratamento, chegar no final e não volte a acontecer. Não volte a aparecer essa úlcera depois de um tempo. Que quantas e quantas vezes a gente faz um tratamento médico, depois de um tempo o problema volta. Por quê? Porque nós não tratamos a causa raiz. E essa é a importância de você entender e de você aprender uma terapia holística.
Essa importância de você aprender o acaxé terapêutico, porque você vai buscar lá na memória da sua alma o problema. Quer fonte mais raiz do que você buscar lá no fundo da sua alma o problema que está acontecendo, que está te acometendo hoje na sua vida?